Uma menina adorável de 6 anos viu o imperador pela primeira vez. Até se atreveu a queixar-se em público de que o imperador era mesquinho. Não só detestava a fruta podre no banquete do palácio, como também gritou que a cozinha imperial era pior do que o KFC. No entanto, os pais da menina não ficaram nada surpreendidos. Apenas porque a sua filha adorava fazer monólogos interiores desde que nasceu. De vez em quando, também largava algumas fofocas surpreendentes. Por sorte, só a família dela podia ouvi-la. Mas o que eles não esperavam era, com o grito agudo de desespero da menina, o imperador e a imperatriz olharam em volta, confusos. Alguns ministros e damas também começaram a olhar em volta, curiosos. As costas do ministro Song e da sua esposa ficaram instantaneamente encharcadas. Como pôde isto acontecer? Olha só para esta situação. Na grande sala, pelo menos metade das pessoas podem ouvir os pensamentos da própria filha. E como eu era a instigadora. Mas naquele momento, ninguém percebeu que algo estava errado. E eu continuava a murmurar com o sistema fofoqueiro. Fofoquinhas. Por que é que esta lixia tem um sabor estranho? Desde que o anfitrião tenha algo para comer, já é suficiente. Achas que é um avião que tu transporta? Foi colhida de manhã e pode comer-se à tarde. Todos ficaram atônitos. Que tipo de galinha é esse avião? Como pode acontecer um milagre assim? Ao ouvir isto, de repente essa fruta tão preciosa deixou de parecer boa. O imperador olhava para todos de uma posição elevada. Claramente, ninguém tinha falado antes. De onde vem essa voz? Rapidamente, muitas pessoas perceberam. Deviam ter ouvido os pensamentos dos outros. Além disso, era uma menina bastante jovem. Nesse momento, a voz a reclamar voltou a soar. Não era suposto haver músicas e danças no banquete? Já passou bastante tempo desde que o banquete começou. Por que é que ainda estamos sentados sem fazer nada? O imperador tossiu 2 vezes com desconforto imediatamente. Ele só se preocupava em encontrar a origem desses pensamentos. Esqueceu-se de anunciar o início do banquete. O banquete começa oficialmente. Com a voz do eunuco-chefe Wang Quan, a cena chegou ao fim. Um grupo vestido com roupas exóticas. Uma bailarina elegante correu para dentro. Começou a dançar ao som prolongado da flauta. Abri os olhos de imediato. TSK, TSK, TSK. Aquela cintura move-se. Se eu fosse um homem, a minha alma também seria levada com ela. Quero mesmo abraçá-la para experimentar, he. Quando os pensamentos voltaram a surgir inesperadamente, várias pessoas engasgaram-se com o chá. Anfitriã, comporta-te um pouco mais decentemente. Podes não rir-te de forma tão pervertida, por favor? Sim, já sei. Ninguém ouviu outra vez. O problema é que muitas pessoas ouviram. Disseram as coisas mais chocantes com a voz mais suave, tanto que todos não puderam deixar de tossir. O que se passa convosco? Há algum problema com este chá? Peguei rapidamente na chávena de chá da mesa. Aproximei-me e comecei a inspecionar cuidadosamente. Anfitriã, não finjas. Este chá não tem problema nenhum. Guagua tem um tom que diz já te vi através há muito tempo. Aposto que é por ver essas bailarinas que começaste a sonhar acordada, não é? Assenti. Já dizia eu. Essas bailarinas são tão impressionantes. Olha aquele tio de cara escura, está hipnotizado. E também aquele velho, a barba dele é completamente branca. Até a mão lhe treme de emoção. O general e o primeiro-ministro que escolhi soltaram imediatamente um grito agudo de desespero na mente. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso, não digas disparates. Nós não fomos seduzidos pela bailarina. O ministro Song e a sua esposa, junto com os 3 filhos. Ouvir os meus pensamentos deixava-os à beira da loucura. Embora esta menina seja normalmente responsável em casa, mas não esperavam que hoje fosse tão desinibida. Diz tudo sem filtro. O que faremos se isto enfurecer o imperador? Não passou muito tempo até que a música terminasse. Eu estava ansiosa pelo próximo programa. Então ouvi o imperador dizer: queridos ministros, reunião do Festival do Meio-Outono. Todos nós diremos por ordem 1 ou 2 palavras de bênção. O que acham todos? Ao ouvir isto, todos iluminaram os olhos. Que boa ideia! Agora poderemos encontrar o dono da voz interior. Num instante, muitos ministros acenaram com a cabeça. Isso deixou perplexos aqueles que não conseguiam ouvir os pensamentos. O que está a acontecer? Os funcionários civis e os militares não têm estado sempre em desacordo? Será que a situação na corte mudou novamente? Sob o olhar fingido de tranquilidade dos meus pais e irmãos,
Já pensei nas minhas palavras de bênção. Com muita confiança, caminhei com as minhas pernas curtas até ao centro do grande salão. Depois de fazer uma reverência, levantei a cabeça. Embora no meu coração, imediatamente gritei de desespero. Fofoca, fofoca. Este imperador é demasiado bonito, não é? Embora seja um pouco mais velho, continua a ser um homem maduro e atraente. O imperador não pôde evitar tocar o rosto. Quando era jovem, certamente encantou muitas raparigas jovens. E esta imperatriz também é demasiado bonita, não é? Isto é o que diz o livro, tão bela como o pêssego e a ameixeira. Ai, fofoca! A rainha sorriu para mim. Sinto-me tão feliz. A imperatriz ouviu essa sinceridade na minha voz infantil. Não pôde deixar de sorrir. Finalmente olhei para a imperatriz viúva. Esta é a imperatriz viúva? Não parece nada. A imperatriz viúva ficou rígida. Então ouvi a voz infantil continuar. Acho que tem um rosto amável e benevolente, mais como um bodhisattva num templo. A imperatriz viúva ficou atônita. Depois começou a sorrir ainda mais gentilmente. Hóspede, não te ponhas a sonhar acordada. Todos em casa estão à espera que digas umas palavras de bênção. O sistema interrompeu friamente o meu comportamento bajulador. Oh, já entendi. Não é a minha mãe que não me permite olhar à volta. Além disso, estive ocupada a procurar comida. Não pude ver como eram o imperador e os outros. Agora, claro, quero ver tudo. Coloquei a minha pequena mão nos lábios e limpei a garganta. Logo depois, ressoou no grande salão a familiar voz infantil. Song Yao, a segunda filha da residência do vice-ministro. Parabenizo Vossa Majestade nesta festividade feliz. Que todos os presentes desfrutem de felicidade nesta festividade. Como uma viajante da Estrela Azul. Claro que conheço um monte de poemas sobre o Festival do Meio-Outono. Mas, afinal, ainda sou apenas uma criança. E já tomei uma decisão. Nesta vida, só quero ser um peixe salgado e despreocupado. Neste momento, todos já tinham confirmado que eu era a dona dessa voz interior. Mas ao olhar para esta menina calma diante de mim, é totalmente inconsistente com aquelas vozes excitadas. O imperador conteve o riso e falou: É a tua primeira vez no palácio? Como é que nunca te vi antes? Assenti com a cabeça. A família da minha filha é estritamente controlada. Os meus pais não me deixavam sair antes. Ao ouvir isso, todos contiveram um riso. Com essa mente tão ativa que tem, em qualquer casa não se atreveriam a deixá-la sair. Nesse momento, a imperatriz viúva sorriu e falou: Esta menina agrada-me muito. Um par de pulseiras de jadeíta. A imperatriz também interveio. Eu também. Foi-lhe concedido um pingente de pérolas e rubis. A felicidade chegou de repente. Agradeci apressadamente. Depois regressei a saltitar para o meu assento. Mamã, por favor, guarda este presente para mim. A senhora Song mostrou um sorriso forçado. Os meus dedos dos pés já quase cavavam uma casa adicional. Ao longo dos anos, também não deixaram de avisar a filha. Não fales levianamente sobre as fofocas dos outros na tua mente. Mas todas as vezes fico engasgada. O senhor e a senhora Song não me deixam sair. Pela segurança da filha. O senhor e a senhora Song nunca me deixaram sair de casa. Mas desta vez o imperador deu a ordem de que todos os funcionários de quarto posto ou superior levem as famílias ao palácio para o banquete. Originalmente, esperavam que tudo corresse bem. Acreditavam que os meus pensamentos não seriam ouvidos pelos de fora. Não esperavam que eu lançasse um grande ataque de imediato. Agora só podem rezar que hoje eu não diga nada que ofenda grandemente a autoridade. Apenas ouçam-me continuar a conversar com o sistema. Hehehe, achas que porque é que me deram uma recompensa? É porque sou demasiado adorável. Toda a gente gosta de mim. O sistema não pôde suportar mais. Anfitriã, podes ter um pouco de autoconsciência? Talvez apenas vejam que não consegues falar fluentemente. Temem que comeces a chorar no ato. Guaguá, és uma pequena inútil. Achavas que eu podia transformar-te num batata doce assada? Todos ouviram a minha conversa com aquele chamado sistema. Os seus ombros começaram a tremer. Eles mal conseguiam conter o riso. Um jovem não conseguiu evitar soltar uma gargalhada. E então alguém ao seu lado cobriu sua boca. Ouvir os pensamentos dos outros é algo tão estranho que todos estavam experimentando isso pela primeira vez. Além disso, o imperador não tinha dito nada. Ninguém se atreveu a fazer nenhum movimento. Depois mudaram para outro grupo de dançarinas para realizar uma dança com espadas. Esfreguei as mãos com uma expressão de expectativa. O sistema de repente gritou em voz alta: Perigo, anfitriã!
Entre essas dançarinas há uma assassina. É a mais alta da última fila. Ao ouvir esse pensamento, todos os olhares se concentraram naquela dançarina. Meu Deus do céu! Como é que em um banquete no palácio pode haver um assassinato? Ela está usando tão pouca roupa. E agora, como é que ela vai assassinar alguém? Vai esmagar alguém com a altura dela ou o quê? Fiquei tão assustada que comecei a falar sem sentido. Essa pessoa está disfarçada de mulher. A arma dele é uma espada flexível. Está enrolada na cintura. Também tem veneno escondido na manga. Ao ouvir isso, fiquei ainda mais nervosa. O que vamos fazer agora? Como vou avisar o imperador? Se eu disser diretamente, vão pensar que sou cúmplice. Deixa-me pensar, deixa-me pensar. Ai, justo num momento tão crucial, por que minha cabeça funciona igual a de Guaguá? O sistema ficou sem palavras. Você que pense numa solução. Por que está me repreendendo? No centro do grande salão naquele momento, as dançarinas agitavam suas longas mangas. E já começaram a dançar graciosamente. Hóspede, poderia evitar dar nomes absurdos às habilidades dos outros, mas já há muitos guardas poderosos ao redor do imperador. Enquanto eu ainda pensava ansiosamente numa solução, via-se apenas a dançarina alta. De repente, ela tirou uma espada flexível e correu em direção ao imperador. Todos começaram a gritar. Papai, o ministro Song, estava ocupado protegendo mamãe. Meus dois irmãos também se apressaram para me segurar e segurar minha irmã, tentando nos afastar. Mas acabou que não havia ninguém. Eu já estava aproveitando minha baixa estatura. Assim que me enfiei debaixo da mesa. O foco principal era uma consumidora de melão de primeira linha. Uma vez escondida, olhei a situação da batalha no grande salão, enquanto murmurava para mim mesma. Sistema. Ainda não encontrei uma solução. Por que começaram a lutar? Vá, vá, vá. Aquele guarda usou uma técnica de perna que destrói linhagens. É incrível demais. Anfitriã, por favor, não dê nomes ridículos às técnicas dos outros. Os bons movimentos saem da sua boca. Por que você é tão grosseira? Ai, seu traseiro ainda está para fora da mesa. Rápido, esconda-se. Para não ser ferida por engano. Todos ouviram os pensamentos. Mesmo num momento tão tenso como este. Ainda assim, não conseguiu evitar olhar para onde eu estava. Metade de mim ainda estava agachada debaixo da mesa, empurrando com o traseiro para entrar mais. Todos estavam tão distraídos que quase se esqueceram de fugir. Essa pequena menina da família Song é um verdadeiro tesouro vivo. Nesse momento, de repente senti meu pescoço apertar. Fui levantada por alguém. Assustada, usei mãos e pés e me enrolei como uma tartaruga. Por sorte, ao me virar vi que era meu próprio irmão. Só então pude relaxar. Voltei obedientemente ao lado dos meus pais. Olhei para minha família, que parecia ansiosa e zangada. Rapidamente consegui soltar algumas lágrimas. Mãe, há um assassino. Estou com medo. Enquanto falava, ainda batia no peito com um medo residual. Mamãe já estava prestes a rir de tanta raiva que eu causava. Essa filhinha costuma levar sementes de melancia no bolso. Procurar as criadas do pátio para fofocar. Não importa o que digam. A pequena filha é completamente rebelde. Neste momento, o assassino já estava sendo dominado no chão. Os guardas deslocaram a mandíbula do assassino e encontraram o veneno escondido no corpo dele. O que mais deixou todos sem palavras foi que tiraram 2 grandes pães brancos do peito do assassino. Todos os olhares se voltaram novamente para mim. Um homem disfarçado de mulher, escondendo drogas na manga. Tudo se encaixa perfeitamente. Temendo que eu percebesse algo, a imperatriz pigarreou suavemente, instruindo as criadas a recolher rapidamente as coisas danificadas no palácio. Depois, o banquete continuou. Observei a ação da imperatriz. Tinha certas dúvidas em meu coração. Sistema, fala você. Ocorreu uma tentativa de assassinato. O banquete no palácio não deveria ter terminado. Parece que essas pessoas têm uma grande força interior. Ai, como estou velho. Certamente passei tempo demais em dias tranquilos. Alguns não suportam a pressão. Guaguá, no espaço do sistema. Todos não puderam evitar torcer um pouco o rosto. Todos tiveram um tique no canto dos lábios. Criança travessa, quer ouvir o que acabou de dizer? Se você é velho, então somos todos monstros velhos? Depois de me acalmar, perdi o interesse por canções e danças. Sistema. Você não pode investigar as fofocas das pessoas próximas? Conte-me, quero ouvir. Sim, sim, sim. Eu já havia descoberto uma fofoca suculenta.
Antes vi você encantado por uma bela mulher. Não quis estragar o seu humor. Viu o funcionário de quarto escalão sentado ali? É aquele que tem barba. Virei a cabeça e vi um homem de meia idade, educado, não muito longe. Imediatamente desviei o olhar. Todos também lançaram um olhar. A família do conselheiro de quarto escalão ficou imediatamente confusa. Mas mesmo assim, acenou para a multidão. Nesse momento, a voz do sistema falou alegremente. Não se deixe enganar por sua aparência de homem íntegro. Na verdade, ele não passa de um canalha. Esse tal de Liu Guanggu vinha de uma família muito pobre quando era criança. O professor da escola particular viu que ele era um bom aluno. Arranjou-lhe um noivado infantil com sua própria filha. E até esvaziou suas economias para apoiá-lo no exame de Jinshi. Não esperava que Liu Guanggu passasse no exame e se envolvesse com a filha de um rico comerciante. Ele se apresentou como uma mulher feia e azarada obrigada a se casar com um estudioso. E o pobre rapaz, que pensava em sustentar o professor no futuro, fez a jovem rica ficar furiosa ao ouvir isso. Ela simplesmente contratou alguém para fingir ser um ladrão. Wang Fuzi e sua filha foram brutalmente assassinados. Miau, maldição! Isso é simplesmente uma loucura. Mordi um pedaço de bolo doce com frustração. Os curiosos ao redor também inspiraram ar frio em uníssono. Não dá para acreditar que Liu Guanggu seja tão maligno. Isso é assassinato por intermédio de terceiros. E depois? O que aconteceu depois? Ninguém percebeu as más ações que eles cometeram? O sistema balançou a cabeça. Esse incidente se tornou um caso local sem solução. Mais tarde, Liu Guanggu tornou-se com sucesso genro de uma família rica. Mas ainda não está satisfeito. Conspirou com pessoas de fora para eliminar vários filhos do rico comerciante. Deixou loucos aqueles que ficaram loucos. No fim, envenenou o rico às escondidas. E assumiu o controle total de toda a família Li. Os espectadores também notaram um detalhe importante. Isto é um pouco demasiado cruel, não é? Se dizes exterminar uma família, então extermina-a. Espera. Parece que algo não está certo. Os curiosos também notaram um detalhe chamativo. Se não me engano, a esposa de Liu Guanggu não tem o apelido Li. Só ouvi o sistema continuar a falar. Quem poderia imaginar que alguns anos depois Liu Guanggu passaria no exame imperial e foi nomeado como o segundo melhor pelo atual imperador. Durante o desfile a cavalo, a filha legítima do ducado Shen Qingqing interessou-se por ele. Para poder entrar na mansão do duque, Liu Guanggu decidiu rebaixar a sua esposa Li a concubina. Li Qing definitivamente não ficou satisfeita. Durante a disputa, chegou até a usar coisas do passado para ameaçar Liu Guanggu. Isto lembrou Liu Guanggu. Ele apenas copiou sem entender. Mandou alguém disfarçar-se de bandido quando a senhora Li foi oferecer incenso. E matou Li e as suas filhas. Depois fingiu estar de luto por algum tempo. Assim casou-se com Shen Qingqing. Foi assim que conseguiu alcançar o quarto posto em tão pouca idade. Levou-lhe décadas a menos que aos outros. Depois de ouvir a história da ascensão oficial de Liu Guanggu, todos não puderam deixar de estremecer. Os funcionários que estavam perto da família Liu mudaram de lugar sem mostrar qualquer emoção. Afastaram-se um pouco da família. Ao olhar para Liu Guanggu e os outros do Duque de Zanguo, todos mantinham uma expressão normal. Aparentemente, também não ouviram nada. Quando todos se perguntavam qual seria a razão por trás disso, a minha voz interior soou novamente. Não é o Guagua uma pessoa demasiado aterradora? Se realmente o deixarem tornar-se um grande oficial, quem é que não conseguiria suportar? Por que não simplesmente o matas? Ao ouvir isto, todos sentiram um arrepio. O imperador mudou ainda mais de expressão. Não está errado. Um canalha tão vil e sinistro. Se um dia não suportar este imperador, será que também se matará a si próprio? Ao pensar nisso, o imperador fez imediatamente um sinal ao eunuco Wang Quan e ordenou-lhe que enviasse alguém para investigar o caso de Liu Guanggu. Depois arranjou uma desculpa e foi-se embora com alguns ministros. Vendo que o grande chefe se retirava, a imperatriz conteve a respiração e concentrou-se por um bom tempo. Não ouviu que ele dissesse mais nada. Então deixou que todos se dispersassem. De volta a casa, o meu estado de espírito ainda estava algo alegre. Hoje, os meus pais já me levaram ao palácio. Suponho que não me reterão mais no futuro. Mas, para minha surpresa, ainda me mandaram ficar em casa. Eu e Guagua estávamos num canto, queixando-nos e suspirando. O coração sentia-se frio, muito frio. De facto, é como eu disse. Os meus pais temem que me raptarem. Pode-se compreender.
Guaguá revirou os olhos. Embora os teus pais tenham boas intenções, ainda assim, tens de encontrar uma forma de os persuadir. Já conquistamos os corações de todos na casa. Até o cão da cozinha não perdeu a oportunidade de roubar comida na latrina à meia-noite. Não vou comer mais novos mexericos. A energia de Guaguá já quase não pode ser reabastecida. Entendido, entendido. Encontrarei uma solução. Terei de contribuir novamente com as minhas preciosas sementes de girassol. Fui ao pátio traseiro procurar novamente aquelas velhas. Embora a energia acumulada, ainda assim é melhor do que nada. Naquele momento, no estúdio imperial, o imperador estava a rever os resultados da investigação dos guardas secretos. De facto, era igual ao que eu disse. Sobre os meus assuntos, já perguntara ao ministro Song. Os ministros não conseguiram chegar a uma conclusão. No fim, apenas emitiu uma ordem confidencial. Nesse momento, um guarda secreto conduziu um monge vestido de branco que apareceu fora do palácio. Mestre Liara, chamei-te aqui desta vez, para te perguntar sobre um assunto. Amém. Já deduzi o que Sua Majestade deseja perguntar. Observei os céus à noite. Soube que há uma estrela de boa sorte na dinastia Tianfen. Rogo a Sua Majestade que aproveite bem esta fortuna, para beneficiar o povo. Como pode a boa fortuna ser usada em benefício do mundo? Uma expressão pensativa apareceu no rosto do imperador. Na manhã seguinte bem cedo, a notícia da confiscação dos bens do funcionário Liu Guanggu espalhou-se por toda a capital. Ao mesmo tempo, chegou um decreto à residência do ministro. O eunuco Wang me chamou para receber o decreto. Mal acordei e já me fizeram tomar banho e acender incenso. Senti-me completamente atordoada, até ouvir que o decreto elogiava o meu talento e virtudes. Fui nomeada funcionária de 6º escalão. Quando fui à corte com meu pai, toda a família estava preocupada. Funcionária encarregada de registrar os assuntos diários do imperador. Esse é o funcionário responsável por registrar as palavras e ações diárias do imperador. Deixar que uma garotinha, todos os dias siga um grupo de velhos, para ver o que o imperador faz. Ao despedir o eunuco Wang, ele tinha uma expressão triste. Papai, eu não quero trabalhar. Ah, não. Ir ao palácio. Vai perguntar ao imperador o que ele gosta em mim. Não posso mudar? O ministro Song olhou para sua filha mais nova, tão pouco séria. Isso também lhe causava uma grande dor de cabeça. Ele simplesmente se virou e foi embora. No dia seguinte, antes do amanhecer, a criada me tirou da cama para me preparar. Fui colocada na carruagem sem sequer comer. Durante o caminho, eu balançava. Adormeci ainda mais profundamente. No fim, fui tirada da carruagem pelo meu pai. Nesse momento, de repente, ouvi uma risada zombeteira atrás. O ministro Song realmente teve sorte. Até o filhote dele tem sorte na carreira oficial. O orador era o ministro Yan, pois no dia do banquete imperial ele tirou um dia de folga e não compareceu. Por isso não sabia por que fui nomeada funcionária de 6º escalão subordinada, encarregada de registrar a vida diária do imperador. Simplesmente porque ele normalmente não se dava bem com meu pai. Naquele momento, não pude deixar de zombar. Mas um funcionário deve agir como tal. Que tipo de comportamento é esse, carregando assim o jovem mestre Song? Ministro Song, não fui eu quem disse isso. Se a criança é preguiçosa, é porque você bateu pouco nela. De repente, abri os olhos. Um brilho frio passou pelos meus olhos. Papai, deixa-me descer. Já estava acordada quando desci da carruagem. Só não queria andar. Papai ficou feliz em me carregar, ele queria isso. No começo, estava de bom humor. Mas não sei de quem foi o descuido nas calças. Apareceu algo assim. O ministro Song estava prestes a discutir com o Sr. Yan. De repente, senti a mão ficar leve. Já havia pousado firmemente no chão. Song Duidui imediatamente reagiu. Este cavalheiro. O que comeu no café da manhã hoje? O Sr. Yan, ao ser perguntado assim por mim, ficou um pouco confuso. Mas ainda respondeu. Comi mingau esta manhã. Assenti com a cabeça. Aposto que também comeu bastante nabo com o mingau. Não é de se admirar. Quem come nabo salgado se preocupa menos. O rosto do Sr. Yan ficou vermelho de raiva. Você está se passando. E daí se eu colocar 5 ou 6? Você realmente come o arroz da sua própria casa. E ainda se preocupa com os assuntos dos outros. Não teme que se preocupar demais lhe cause um ataque cardíaco? Você ousa me amaldiçoar? Por acaso mencionei nomes? Ouvi falar de pessoas que roubam dinheiro e fama hoje em dia.
Mas é a primeira vez que ouço falar de alguém que rouba vidas, é a primeira vez que ouço falar de alguém que morre brigando por algo. Por que me olha assim? Se sou preguiçosa ou não, não é da sua conta. E ainda encoraja meu pai a me bater. Quem provoca primeiro é o desprezível, entendeu? Todos os funcionários presentes ficaram atônitos. Esses funcionários geralmente se preocupam com seu status. Até para insultar costumam fazê-lo de forma indireta. É a primeira vez que ouvem um insulto tão desagradável sem usar palavrões. Vi que o ministro Ian estava tão furioso que tremia todo, com uma expressão como se fosse desmaiar a qualquer momento. Rapidamente puxei a roupa do meu pai. Esse cara não vai se jogar no chão para nos extorquir, vai? Se isso acontecer, o que farei com o meu dinheiro? Papai também agiu como se tudo fosse normal. Certo, vamos embora logo. Querida, hoje é seu primeiro dia de trabalho. Ainda nem recebeu seu salário. Enquanto observávamos pai e filha se afastarem, todos olhavam para o Sr. Ian com compaixão. Você mexeu com essa garota. Cuidado, pois essa tal de Guaguá pode até te deixar sem cuecas. As coisas no portão do palácio logo chegaram aos ouvidos do imperador. O imperador imediatamente soltou uma risada estrondosa. Esse bando de velhos gosta de me desafiar o tempo todo. Agora estão com problemas, não é? Ele fez um gesto com a mão. Enviou 4 guardas secretos para proteger aquela garota. Não deixem que a peguem. Naquele momento, no Salão da Suprema Harmonia, um nobre de sobrenome Jean acabava de me explicar o que devia fazer. Nesse momento, um eunuco agitou um espanador. O imperador chega. Depois que todos saudaram respeitosamente, o Sr. Ian foi o primeiro a se levantar. Vossa Majestade, tenho um assunto a relatar. Não é apropriado que uma mulher entre no salão do trono. Desde os tempos antigos até hoje, começou a falar sem parar sobre seus conhecimentos. Eu já comecei a xingá-lo por dentro. Esse velho intrometido, não se cansa? Mal entrou na corte e já apareceu. Ainda nem lhe causei problemas. Ele veio me procurar por vontade própria. Ora, será que não quer viver bem? Guaguá, pegue-o. Ei, espere. Quem é essa pessoa? Os ministros se animaram instantaneamente. Já vem, já vem. O tão esperado momento dos curiosos. O Sr. Ian também ouviu a conversa de há pouco. Ele estava tão furioso. Pelo som, claramente era aquela garota maldita. Embora não entendesse muitas palavras. Mas certamente não eram boas palavras. Só que ele ficou olhando para aquela garota por um bom tempo. Ela claramente não disse nada. O que está acontecendo aqui? Naquele momento, sob a insinuação do imperador, os ministros começaram a discutir de forma pretensiosa sobre se as mulheres deveriam participar da corte. Iniciou-se uma discussão intensa, enquanto tentavam ouvir com atenção. De fato, o pequeno Sr. Song não decepcionou ninguém. Guaguá, já pensei em tudo. Assim que eu souber o segredo do velho intrometido, então vou escrever sua história. Vender para o contador de histórias. Fazer com que toda a cidade saiba. Os ministros não puderam deixar de inspirar profundamente de susto. É brutal demais. Essa garota nunca pensou em deixar um caminho de fuga para o ministro Ian. Alguns sim, outros não. Hospedeiro, você nunca imaginaria. Esse velho intrometido também é um travesti. Que empolgante. Respirei profundamente. Levantei a cabeça e olhei para Yan Quan. Depois rapidamente abaixei a cabeça. TSC, realmente não teria imaginado. Essa pessoa também não parece afeminada. Guaguá, rápido, me conta. Todos não entendem o que é um travesti. Mas ao ouvir minha voz trêmula de emoção, sabem que deve ser um grande fofoca. Somente quando Yancão ouviu a palavra roupa de mulher, seu corpo ficou visivelmente rígido. Só ouvi Guaguá dizer: você não sabe. Yan Quan foi criado por 8 irmãs quando era criança. Desde pequeno, gostava das belas roupas das meninas. E também de maquiagem e pó. Por isso, era frequentemente espancado pelos pais. Estou assumindo o trabalho. Acho que bater não adianta. Só quero ver sua teimosia se apegando a mim. Acho que ele não desistirá tão facilmente. Hóspede, você pensou bem. Na superfície, Yan Quan se rendeu. Mas em segredo, tornou-se cada vez mais distorcido. Quando se tornou funcionário, mais tarde construiu sua própria residência. Em seu estúdio, construiu um quarto secreto. Lá guardava todo tipo de artigos femininos, cosméticos, pós de beleza, camisola bordada, sapatos bordados e faixas para o período menstrual. Sempre que tinha tempo, entrava para se arrumar. Não diga mais.
Esse velho pervertido. Até guarda faixas menstruais. Senti um arrepio por todo o corpo. Ao ouvir isso, todos notaram que o olhar de Yan Quan estava estranho. Então é isso que significa ser um travesti. Yan Quan está completamente corado. Quer sair correndo e tapar minha boca? Ele nem pensa nisso. Mas eu nem abri a boca para dizer nada. Vários funcionários se entreolharam. Depois se aproximou de Yan Quan em um entendimento tácito. Eles o atacaram pelos lados para evitar que ele fugisse. Até o imperador o olhou com advertência. Eu nem sequer abri a boca para dizer isso. Que tipo de estrela amaldiçoada ele provocou? Continuei perguntando. Ninguém percebeu este quarto secreto? A esposa dele não sabe? Adivinha só? Ela sabe, hein? Não apenas sabe. Quando Yan Quan estava na cama com sua esposa e sua concubina, os dois gostavam de se vestir de mulher. Faziam o outro vestir roupas de homem. E foi assim que as coisas aconteciam. Além disso, Yan Quan era o que ficava por baixo. É tão excitante assim. Guagua tem vídeo? Quero ver. Ai, hóspede. Meu nível ainda não é suficiente. Coma mais melão rápido para subir de nível. Depois poderei ver a transmissão ao vivo a qualquer momento. Embora os ministros não entendam o que é uma transmissão ao vivo, sentem que deve ser uma função impressionante. Quando olhei novamente para Yan Quan, suas mãos já tremiam. Ele desmaiou de repente. Levei um susto. O que houve com Guagua? Não vai fingir ser vítima de novo, né? Tem tanta gente olhando aqui. Se atreve a me incomodar? Quando voltar, vou escrever sobre ele. E vender para o contador de histórias. Naquela hora, a casa de chá ficará lotada todos os dias. Poderei ganhar muito dinheiro. Já vejo o dinheirinho me chamando. Justo quando Yan Quan foi levantado por alguém, ouvi o meu plano de ganhar dinheiro. Ele não conseguiu se levantar de uma vez. E desmaiou de novo. Todos também sentiram um arrepio ao mesmo tempo. Se algum dia ofendermos o ministro Song por descuido, então também teríamos esse destino. Não. Devemos estabelecer uma boa relação com o ministro Song. Se a menina faltar dinheiro para seus gastos, eles podem contribuir com algumas coisas de graça. O imperador também me olhou com uma expressão complexa. Então mandaram que levassem o ministro Yan. A audiência matinal continuou. Também me esforcei para ficar de pé. Segui o ministro Jian para aprender como registrar as coisas. Mas não fiquei em pé por muito tempo. Comecei a me sentir mal pelo corpo todo. Guagua, estou com muita fome. E também com muito sono. Em que casa há uma criança que se levanta às 2 da manhã? E me olhou, mostrando sinais de reclamação. O imperador sentiu um arrepio nas costas. Rapidamente acelerou o passo. A audiência matinal terminou às pressas. Voltei para casa. Assim que cheguei, tirei a roupa oficial. Depois corri direto para a sala de refeições. Comi 2 grandes tigelas de arroz como se fosse um fantasma faminto. Depois voltei ao quarto para dormir um pouco. Lá, papai já tinha contado à mamãe o que aconteceu hoje. Fui banhado em todo tipo de fofoca por tanto tempo. Mamãe também já viu e aprendeu muito. Ela apenas acenou a mão com desdém. Esse ministro é realmente sem vergonha. Com a idade que tem, ainda se atreve a intimidar nossa menina Yao Yao. Bem feito. Não posso deixar de dizer que, quando se trata de proteger os seus, a família Song é do mesmo sangue. Mesmo que sua filhinha seja uma bagunça, ainda assim deve ser mimada. 2 horas depois, levantei-me da cama sentindo-me fresca e renovada. De repente, recebi uma grande notícia que me chocou. Mamãe olhava os livros de contas da casa. Enquanto isso, olhou para mim com resignação. Você não queria sair para passear? Vá. Vá ao escritório de contas e retire 50 taéis de prata. Se vir algo que goste, pode comprar algo. Deixe que sua irmã mais velha te acompanhe. Lembre-se de levar alguns guardas com você. Miau, miau, miau. Eu não ouvi mal, certo? Antes, mesmo que eu fizesse birra, meus pais nunca cediam. Beijei emocionada a bochecha da mamãe. E depois corri animada. Deixei apenas uma sequência de pensamentos que explodiam. Mamãe é a melhor. Eu te amo, amo, amo sem parar. Mamãe, sem palavras, acariciou a própria bochecha. Seu pensamento era muito simples. O segredo da menina. Agora muitas pessoas já sabem. Manter a criança trancada em casa. E não deixá-la sair também é uma solução. Esqueça. Uma bênção, não uma maldição. É um desastre que não se pode evitar. Corri como um raio até o pátio da irmã mais velha Song Qinglin. Ela correu para fora de cima.
A carruagem já está esperando na entrada da residência. Assim que subi na carruagem, falei animadamente. Irmã mais velha, podemos ir à casa de chá ouvir histórias? Vamos a um restaurante beber. Também quero ir ver uma casa de prazer. Mal terminei de falar, a irmã me deu um tapa na cabeça. O que está dizendo, pequenininha? Vamos primeiro à joalheria. Depois procuraremos um restaurante tranquilo para comer. Está bem. Sentei obedientemente. De qualquer forma, toda a capital me é desconhecida. Tudo é novo onde quer que eu vá. A carruagem avançou. Abri a cortina e olhei para fora. Sistema. Esta é a rua antiga. Esta construção é realmente bonita. Como se diz aquele verso? Infelizmente, eu não tenho cultura. Um simples maldição. Percorre o mundo. Anfitrião. Se quiser xingar, diga diretamente. Não invente desculpas. Song Qinglin ouviu os pensamentos da irmã mais nova. Também achou um pouco engraçado. Parece que realmente deve levá-la para passear mais. Não passou muito tempo e a carruagem chegou à joalheria. Eu estava curiosa, tocando aqui e ali. Song Qinglin já havia posto os olhos em um prendedor ornamental. A dona da loja apresentou. A senhorita tem ótimo olho para as coisas. Este adorno se chama jade de flor de marmelo. Veja este trabalho de escultura. E estas gemas incrustadas nele. Combina perfeitamente com a elegância da senhorita. Song Qinglin ainda não havia falado, quando da porta veio uma voz. Quero este prendedor de cabelo. Olhei para cima. Vi uma garota com um vestido vermelho claro. Uma mulher de rosto delicado entrou. Song Qinglin viu quem chegava. Sua expressão mudou imediatamente. Hong Feifei. Não vá longe demais. Isso aqui claramente nós vimos primeiro. A mulher se aproximou. Lançou-me um olhar. Depois olhou para Song Qinglin com desdém. Você ainda não pagou. Isso aqui não te pertence. Dono, embrulhe para mim. Não pude deixar de murmurar comigo mesma. Quem é essa tal Guaguá? Tão arrogante assim? Anfitrião, esqueceu? Você a conheceu no banquete do palácio há alguns dias. Esta é a filha ilegítima do conselheiro da esquerda. Sua irmã mais velha se casou com o terceiro príncipe como concubina. É muito querida. Ouvi e fiquei completamente confusa. A filha legítima e a filha de concubina na família dela se dão tão bem assim? Ela está se aproveitando da influência da irmã princesa. Nesse momento, a companheira de Hong Feifei também entrou. Algumas das garotas olharam para mim quando entraram. Seus olhares claramente vacilaram. Mas ainda assim, cumprimentaram. Olá, pequena Song. Coloquei uma expressão séria e assenti. Nesse momento, a voz de Guaguá soou novamente. Onde é isso? Hong Feifei e a sua irmã legítima são como água e óleo. A razão pela qual ela é tão arrogante é completamente porque ela andava em segredo com o seu cunhado, o terceiro príncipe. Fez tanto o que devia como o que não devia. O terceiro príncipe prometeu que em breve a levaria ao palácio do príncipe. Não pude evitar exclamar. Isto. Este príncipe já tem muita experiência. Nem se importa se algo lhe fica preso entre os dentes. Olhei para Hong Feifei com aquela atitude tão arrogante. Não pude evitar fazer uma pergunta profunda. Guaguá. Hong Feifei gosta tanto de roubar coisas. Outra vez a roubar o cunhado. Ou a roubar travessas. Se eu disser que aquela bola de excremento no chão cheira bem, não será que também quer atirar-se para comer umas dentadas? Diz-me, devo tentar isso? Guaguá estremeceu. Hóspede, guarda a tua imaginação. E se Hong Feifei realmente o comesse? Não te pareceria nojento? As pessoas que ouviram a minha conversa com Guaguá ficaram todas de boca aberta. Hong Feifei tem tido um caso com o terceiro príncipe. Esta notícia é demasiado explosiva. E este pequeno Song também se atreve a sonhar. Imaginei Hong Feifei a comer fezes de cão. Não. A imagem é demasiado vívida. Várias mulheres não conseguiram evitar tapar a boca e engasgar-se. Hong Feifei não pode ouvir os meus pensamentos. Apenas sente que é incompreensível. E desde que saí de casa, aquelas senhoras, senhoritas e jovens que vi no banquete do palácio já tinham recebido a notícia. Vieram imediatamente a correr. Ninguém se desagrada de ouvir mexericos, desde que não sejam os seus próprios. Sem me dar conta, a joalharia já estava cercada, sem saída. Os que entravam fingiam estar a escolher joias. Na verdade, todos estavam atentos, temendo ter perdido algo da conversa. Estava tão absorto nos mexericos que não reparei ao meu redor. Ainda a perguntar a Guaguá. É muito emocionante ter um caso sem intermediário.
E quanto a este assunto tão explosivo de uma união sem mediador? A mãe biológica de Hong Feifei sabe disso. Foi ela quem insistiu em fazer com que Hong Feifei se encontrasse por acaso com o terceiro príncipe para criar uma oportunidade. Hoje também ela pediu a Hong Feifei que fosse à clínica. Comprou um tipo de medicamento que pode ajudar a engravidar rapidamente. Seria melhor engravidar do filho do terceiro príncipe o quanto antes. Que pena. TSK TSK. Guaguá, o que estás a esconder? Se deixares a melancia, só a metade do dia cairá um raio. Todas as damas e jovens acenaram com a cabeça. Certo, certo, depressa, diz. Que pena que esse medicamento não seja realmente um remédio para a fertilidade, mas sim um medicamento usado para acasalar animais. Neste negócio, o médico ganhou vários milhares de taéis de prata de Hong Feifei. Aposto que já fugiu. Embora eu seja alguém com muita experiência e conhecimento. Neste momento, todos começaram a compreender um pouco. Não pode ser? Será que Hong Feifei não valoriza a sua vida? Atrever-se a usar este tipo de coisa com o terceiro príncipe? Se por acaso o terceiro príncipe realmente morresse, a família Hong e os seus 9 clãs provavelmente estariam condenados. Todos ouviram a voz do meu coração. Olhando para Hong Feifei, os seus olhos mudaram. Depois, todos se afastaram rapidamente de Hong Feifei. Aliás, Guaguá, o que faz o conselheiro da esquerda? A família dele tem algum rancor contra a nossa? Ai, anfitrião, poderias ler um pouco? O dever de Zhu Jianidafu é aconselhar o imperador. Ela, Hong Ping, é uma pessoa bastante boa. Um grande ministro leal. Um ministro leal. Então tenho de pensar numa solução. Ver como avisar a família Hong. Olhei para cima. E vi que aquela louca de Hong Feifei ainda estava a incomodar a minha irmã mais velha. Aproximei-me rapidamente. Ela estava em pé diante de Song Qinglin, com o peito levantado. De onde saiu esta velha louca como tu? Por que gostas tanto de roubar as coisas dos outros? Sem vergonha. Hong Feifei estava tão zangada que o seu rosto ficou vermelho. Tu, miúda que nem sequer cresceste totalmente. Atreves-te a insultar-me assim? Examinei Hong Feifei de cima a baixo. Dizes que sou imatura. Acaso tu já és madura? Quero perguntar. Onde é que já és madura? Diz-me, por favor. Mãe, que palavras inapropriadas são essas? E ao pensar nesses grandes mexericos explosivos sobre Hong Feifei, todos ficaram corados ao mesmo tempo. Hong Feifei estava prestes a enlouquecer com esta pequena diante dela. Ela não consegue discutir comigo. Só queria levantar a mão para bater. Repreendi dizendo: quem te deu essa coragem? Atreves-te a bater num funcionário da corte? Se me deres essa bofetada, imediatamente cairei no chão. Disse a Song Qinglin, irmã mais velha. Sempre que ela se atrever a bater-me, vai rapidamente informar o escritório de Jin Zhao. Diz que alguém agrediu um funcionário da corte. Ficarei inconsciente das pancadas. Hong Feifei ficou ainda mais furiosa. Atreves-te a criticar descaradamente os outros. Soltei um bufido. Atreves-te a bater-me? Atrevo-me a bater-te. Vamos ver se não te mato a pancada. O meu nome não é Song Yaoyao. Se não acreditas, podes tentar. Claro que ela não se atreveria a tentar. Nesta sociedade antiga com classes claramente definidas, agredir um funcionário nomeado pela corte imperial poderia ser punido com açoites. Falar não resolve. Nem se pode bater. Hong Feifei sentia-se prestes a vomitar. Só podia descarregar a sua raiva noutro lugar. HMPH. Que tipo de alfinete é este? Já não o quero. Hong Feifei atirou o alfinete que tinha roubado sobre o balcão. O adorno partiu-se de imediato. Ao ver esta cena, não consegui conter o riso. Ai, senhora da loja! Não disseste há pouco que este alfinete custa 3.000 taéis? A dona da loja abriu a boca. Mal queria dizer algo. Li Feifei já saltou. Que tipo de mercadoria vale 3.000 taéis? Senhorita, não fale sem pensar. Por que razão este alfinete não vale 3.000 taéis? Na verdade, esse é o seu preço. Por favor, compense o valor. A senhora da loja, ao recobrar a consciência, mudou de expressão num instante. Esta loja de joias pertence ao segundo príncipe. Embora Hong Feifei seja filha de um funcionário de 4º escalão. E daí se eu tenho o terceiro príncipe como apoio? Não tenho medo. Eu não trago tanto dinheiro comigo. Enviarei alguém para te trazer mais tarde. Hong Feifei finalmente perdeu a arrogância. Só podia voltar primeiro para procurar a tia e encontrar uma solução. Antes de sair, lançou-me um olhar cheio de ódio.
sonhando em entrar um dia na mansão do terceiro príncipe, por mais que queira vingar-se de mim. O que Hong Feifei não sabia era que os seus bons dias já estavam quase a chegar ao fim. Na joalharia, recuperei do entusiasmo do espetáculo. Ao virar-me, percebi que havia muito mais pessoas na loja. Guaguá, olha! Há bastante gente reunida. Todos não conseguem tolerar que Hong Feifei intimide os outros. Antes que eu terminasse de refletir, a minha irmã já me puxava dali. Tens fome? Levar-te-ei para jantar. Ao ouvir comer, animei-me de imediato. Não demorou muito até chegarmos ao maior restaurante da capital. Fumanlou. Mal cheguei à entrada. Encontrei-me com o meu irmão mais velho, Song Qinju. Ele estava a comer com 2 colegas de estudos. Ao ver o meu irmão mais velho, fiquei surpreendida. Qinglin, por que saíste com a Yao Yao? Claro que não fugi. A mãe deu-me permissão para sair um bocado. Pouco depois, sentamo-nos todos juntos na sala privada do terceiro andar, decorada no estilo nacional Tianfen. Um homem e uma mulher marcam um passeio na natureza e um passeio de barco no lago. Tudo isso é bastante normal. Mas o que eu não sabia era, assim que entrei na sala privada, várias esposas de funcionários levaram os filhos e também deixaram o restaurante. Elas reservam uma sala privada nesta taberna durante todo o ano. Podem vir a qualquer momento e usá-la. Ao ver a situação, outras pessoas aproximaram-se para comentar. Não passou muito tempo até que as salas privadas próximas ficassem cheias de gente. As mesas também estavam cobertas de sementes de melancia e petiscos. Eu estava a organizar os meus pensamentos. Não tenho uma boa relação com os colegas do meu irmão. Por isso, sentei-me obedientemente ali. Mas o meu olhar estava a avaliar as 2 pessoas à minha frente. Vamos comer fofoca! Vamos comer fofoca! O jovem Sr. Song mais uma vez convida todos para fofocar. Ele não só revela em público que o príncipe foi envenenado por sua concubina, como também revela o segredo adicional de que o homem mais bonito da capital ainda está solteiro. Quando soube disso, meu irmão e eu estávamos jantando no restaurante. Todas as damas e senhoritas da cidade correram assim que ouviram a notícia. Em um instante, ocuparam todas as salas privadas. Uma por uma, todas estavam ansiosas para ouvir as revelações do jovem Sr. Song. Naquele momento, eu estava sentada obedientemente à beira da mesa. No entanto, seu olhar estava avaliando os 2 companheiros de mesa. Sistema. Os 2 companheiros do meu irmão são muito bonitos. Esse Xiao Minglan é realmente o estudioso mais talentoso da capital. Quanto a esse Gao Jiao, é tão bonito que chega a ser ilegal. Rápido, rápido, rápido. Quero ouvir a fofoca sobre o relacionamento dos bonitos. De repente, ouviu-se a voz de uma menina. As pessoas na sala ao lado se animaram imediatamente. Como era de se esperar, o Sr. Song. Vamos fofocar! Vamos fofocar! Quem diria que o sistema de fofocas procurou por tanto tempo? Mas então ele falou de maneira misteriosa. Protagonista, definitivamente você não vai adivinhar. Esse jovem, o Sr. Gao, na verdade tem medo de se aproximar de garotas. Por quê? O sistema ainda não tinha terminado de falar, quando de repente se ouviu um som alto. Gao Jiao já tinha se levantado de repente. Em seu pânico, ele falou sem pensar. Caminhava como um Buda, mas seu coração era demoníaco. O sol dançante, o vento ardente, a chuva de suor inquieta os assuntos sob o corpo, com medo de que a chuva faça barulho. Ao dizer isso, ele se virou e saiu. Eu ouvi, atordoada. Esse Sr. Gao não está realmente doente, está? Por que de repente começou a recitar poesia? Ao mesmo tempo, as outras pessoas presentes, incluindo as que estavam nas outras salas, também ficaram confusas. Naquele momento, a risada de Guaguá ecoou por toda a sala elegante. Ha ha ha, protagonista, você não percebeu? Se Gao Jiao vai ao banheiro. Todos em sua mente recitam o poema 2 vezes. De repente, todos entenderam. Vou parabenizá-lo e ainda escrever um poema. Isso é algo que uma pessoa faria? Eu também ri até cair de tanto rir. Entendi, entendi. Esse Gao Jiao fica nervoso ao ver uma garota. Fica tão nervoso que precisa escrever um poema. E se ele se casar? Será que também teria que escrever um poema se soltasse um pum? Ouça minha ousada previsão. As damas e senhoritas nas outras salas se entreolham. Querem rir, mas não se atrevem a fazê-lo em voz alta. Entre elas, há algumas que sentem simpatia pelo jovem da casa do ministro da Justiça. Algumas até pensam em defendê-lo um pouco. Dizem que é assim que uma pessoa culta parece elegante. Mas as palavras que disseram pareceram inúteis.
Mas no geral, todos estavam bastante satisfeitos. Seguir o jovem Sr. Song sempre traz novas fofocas. Depois disso, ele não revelou mais nada picante, mas se concentrou totalmente em comer. Comi o suficiente e subi na carruagem de volta para casa. Hesitei várias vezes. E então disse ao meu irmão mais velho, Song Kim-gil, irmão mais velho, recebi uma notícia. A filha ilegítima do conselheiro da esquerda, Hong Feifei, comprou um tipo de remédio. Ela queria usar esse remédio no terceiro príncipe. Ouvi dizer que Lord Hong é um bom funcionário. Se algo der errado, afetará toda a família dele, certo? Ao ouvir isso, Song Kim-gil soube que foi o sistema chamado Guagua quem me contou. Depois de tantos anos de testes, sempre que é algo dito por Guagua, isso com certeza é verdade. O irmão mais velho sabe. Não se preocupe com essas coisas. Deixe isso comigo e com o pai para resolvermos. De volta para casa. Depois de cumprimentar meus pais, eu tinha acabado de voltar para o meu pátio. Fui chamada novamente pelo meu pai para a sala principal. Se há convidados em casa, que venham. Por que eu tenho que ir vê-los? Eu estava resmungando com descontentamento. O sistema de fofocas já apareceu. Anfitriã. É aquele velho, Yan Kuan, que veio. O quê? Essa pessoa não estava desmaiada e cuspindo sangue? Acordou muito cedo. Ai, ai, ai. Será que ele não está vindo atrás de alguém? Dizem que meu pai e eu irritamos na porta do palácio. Não, não, eu não tenho dinheiro. Enquanto falava, já tinha chegado ao pátio da frente. Como esperado, vi Yan Kuan. Ao seu lado havia duas grandes caixas de madeira. Yan Kuan me viu. Acordou tão cedo? O jovem Sr. Song chegou. Fiquei em choque. Yan Kuan, um funcionário de quarto escalão, me recebe com tanto entusiasmo. A mim, um pequeno funcionário de sexto escalão. Essa pessoa não deve estar tramando algo, certo? Ao ouvir isso, Yan Kuan explicou rapidamente. Yan está aqui para pedir desculpas ao ministro Song e ao Sr. Song. Esses presentes não são suficientes para mostrar respeito. Espero que o jovem Sr. Song possa me perdoar. Estou brincando. Se fosse escrito um relato sobre vestir roupas de mulher, será que ainda poderia ser uma boa pessoa nesta vida? Olhei com desconfiança para aquelas duas grandes caixas de madeira. Vamos bisbilhotar, Guagua. Me ajuda a olhar. Há algo aqui que não deveria estar? Por exemplo, provas de rebelião e essas coisas. Não é assim que os dramas de TV se desenvolvem. Yan Kuan ficou tão assustado que quase caiu. O que é uma série de televisão? Quer dizer atuar? Como era a vida anterior do jovem Sr. Song? Ousou atuar em dramas tão perigosos que poderiam levar à morte. Pensando nisso, Yan Kuan rapidamente tirou um maço de notas da manga. Na verdade, essas coisas são apenas pequenos objetos. Se o pequeno Song não gostar, aqui tenho também 1000 taéis em notas. Lancei um olhar de lado para o velho que estava ao lado. Vendo que não tinha intenção de se opor, parece que Yan Kuan já chegou a um acordo com ele. Então aceitei sem remorsos e peguei a nota. Na grande dinastia Feng, 1000 taéis não são particularmente muitos. Alguns anciãos dão aos jovens vários milhares de taéis como dinheiro pessoal. Hóspede, você não quer falar sobre o que o velho Bideng fez? Vai escrever isso como um roteiro? Ainda vai escrever? Corrigi seriamente. Guagua, você é bobo? Já tenho 1000 taéis. O que mais vai escrever como roteiro? E como pode chamar as pessoas de velho assim tão casualmente? Deveríamos contar isso ao Sr. Yan? Ao ouvir isso, Yan Kuan finalmente deixou suas preocupações de lado. Este presente foi entregue corretamente. Além disso, não me deu motivos para suspeitar. Você sabe, o imperador deu uma ordem de morte. Se alguém ousar deixar que eu saiba que sua voz interior foi ouvida por outro, então seu destino seria 100 vezes mais miserável do que o dos personagens das novelas escritas. No dia seguinte, ainda nem havia amanhecido. Meu pai me levou novamente à carruagem. Quando chegamos à Rua Imperial, meu pai continuou me levando até o portão do palácio. Desta vez não havia pessoas se apressando em me buscar de forma embaraçosa. Estou muito satisfeito. Não passou muito tempo até chegar a hora da audiência. Logo, alguém se levantou para apresentar seu relatório. Vossa Majestade, informo que, recentemente tem havido chuvas contínuas na região de Jiangnan, o que causou que muitas represas fluviais fossem arrastadas pelas inundações. A população sofreu muitas mortes e ferimentos graves. Muitas casas foram destruídas. Milhares de acres de terras agrícolas ao longo dos rios foram inundados.
Inicialmente, eu estava um pouco sonolento. Ao ouvir isso, também despertei. Embora realmente quisesse desistir, também não consigo suportar ouvir que tantas pessoas inocentes perderam a vida. Ele continua impassível. Nesse momento, o imperador falou: quanto dinheiro ainda resta agora no Tesouro Nacional? O ministro das Finanças deu um passo à frente. Atualmente, há 100 mil taéis de prata disponíveis no tesouro. O quê? Como pode ser tão pouco? Vossa Majestade, devo informar. Há algum tempo, foram destinados 200 mil taéis ao quartel da fronteira. Depois, o reparo do Palácio Imperial custou outros 50 mil taéis. E também, o imperador interrompeu o ministro das Finanças. Seu rosto estava cheio de preocupação. Em todo o grande salão, podia-se ouvir uma agulha cair. Não pude deixar de murmurar para o sistema: Guaguá, não estou enganado? Como pode haver tão pouca prata no tesouro? Permita-me fazer uma suposição ousada. É possível que alguns ministros sejam mais ricos que o tesouro. Hóspede, sua suposição está bastante correta. Entre este grupo de pessoas que estão ali embaixo, pode haver um grande comerciante. Sua fortuna, sem falar em resolver esta enchente em Jiangnan, seria suficiente para sustentar um exército de 300 mil soldados, sem problema em mantê-lo por 30 anos seguidos. O imperador estava originalmente preocupado com o dinheiro, mas de repente ouviu a voz do meu coração. Imediatamente prestou atenção. Queria saber quem era aquele cordeiro gordo. Os ministros abaixo. Aquele que tinha pensamentos claros. De repente se animou. Parece que a fofoca para bisbilhotar. Aqueles que têm segredos. Ficaram tão nervosos que suaram frio. Silenciosamente, fizeram uma oração em seus corações. Jovem senhor Song, por favor, não revele seus segredos. A conversa continuou. Sistema. É verdade o que dizes? Ele realmente tem tanto dinheiro? Diz-me, quem é essa pessoa? Está bem. Aquele cordeiro mais gordo é Xuanil Anse, o grande general de segundo escalão. Exclamei surpreso. O quê? Esse cordeiro gordo é um militar? Neste momento, todos voltaram os olhares para Xuanil Anse. Ninguém tinha imaginado que Xuanil Anse pudesse ser tão rico. Aqueles ministros com segredos. Quando o imperador ouviu o nome de Xuanil Anse, de repente se sentiu mais aliviado. É melhor que não sejam eles. Quase morri de susto. Quando Xuanil Anse ouviu seu nome, seu corpo se enrijeceu visivelmente. Seus assuntos são muito secretos. Ninguém deveria saber, com certeza. Neste momento, Xuanil Anse ainda nutria uma pequena esperança. Quando o imperador ouviu o nome de Xuanil Anse, ficou atônito por um momento. O relato de Guaguá continuava. Certo. Ninguém esperava. Na dinastia Tianfen, o funcionário mais rico era um comandante militar. Isso deve ser explicado a partir das origens de Xuanil Anse. Xunil Anse. Seu nome original é SKNGC. Quando os ministros ouviram esse sobrenome, todos mudaram muito de expressão facial. Sikon é o sobrenome da dinastia anterior. O bebê rechonchudo não queria que seu sobrinho tivesse um relacionamento com um homem. Ele até entrou diretamente em um clube de esportes de primeira linha. Pegou o sobrinho do capitão pela orelha e o encheu de broncas. Seu pirralho cresceu e ficou atrevido, hein? Só se passaram alguns anos desde que não volto para casa e você já quer virar tudo de cabeça para baixo. Essa cena deixou todos os membros da equipe atônitos. O capitão, cambaleando, tinha uma expressão de surpresa. Esse tom, essa força, essa sensação ao toque. Você é a tia? Emocionado, levantou a garotinha adorável e a colocou em seu trono de capitão. Depois, fez um gesto para membro da equipe que estava em choque. O que estão esperando? Cumprimentem a tia. Lu Shash olhou com desdém para o sobrinho que agia como um louco. Depois fixou o olhar em um jovem bonito. Essa moça é realmente linda. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso. Então começaram a soltar risadas bondosas. Entre risadas, o jovem tocou o cabelo com um pouco de inquietação. Pequenina, você se enganou. Sou um homem de verdade. Desculpe. Fui eu quem viu errado. Lu Chacha se desculpou obedientemente. Mas sua pequena mão empurrou uma xícara de café para a frente. Ai! Desculpe, bonitão. Sua roupa ficou suja. Vou te ajudar a limpar. Dizendo isso, ela tentou puxar a roupa da outra pessoa. O jovem rapidamente cobriu o peito. Não, não precisa. Inesperadamente, a mão de Lu Chacha virou no meio do caminho. No segundo seguinte, a peruca do jovem foi arrancada.
Seu longo cabelo caiu solto. Tanguy, você é uma mulher. O que está fazendo? Todos, incluindo o capitão Lu Qingmin, a olharam atônitos. Em seus olhos não havia surpresa, mas desgosto. O clube Dongfeng é composto apenas por homens. Devido à gestão fechada, é complicado incluir jogadoras. Essa Tanguy realmente se disfarçou de homem. Obviamente, ela não levou as regras do clube a sério. Ao ver a reação de todos, Lu Chacha finalmente suspirou aliviada. Ainda bem que não chegou tarde. Se descobrissem sua verdadeira identidade depois que Tanguy participasse de tantas competições, esse grupo de pessoas só teria motivos para ficar feliz. Seu sobrinho tolo já estava se envolvendo diretamente com alguém. Nem se importou em saber se ela era uma espiã enviada pelo inimigo. Nesse momento, Tanguy estava sendo muito criticada. Todos olhavam para o capitão Lu Ninqing com pena. Irmão Qing, eu te admiro tanto. Por isso tive essa ideia. Juro que não tive intenção de machucar ninguém. Não queria ferir meu grande sobrinho. Então, o que isso significa? Lu Chacha tirou um gravador. Isso foi gravado agora há pouco fora do banheiro. Por quanto tempo ainda tenho que ficar aqui? Tenho muito medo de ser descoberta. Shen Lixin, quero ir embora. Lu Chacha apertou o botão. Todos olharam para Tanguy, furiosos. Um garoto apelidado de Panda foi o primeiro a se levantar. Você é uma pessoa de Shen Lixin. Não é de se estranhar que sempre perdamos quando enfrentamos ele. Vocês estão nos enganando? É simplesmente vergonhoso. Se não fosse minha tia pequena revelar sua identidade, temo que você teria nos arruinado de novo no jogo contra Lan Hu. Não é isso. Eu posso explicar. Tanguy balançou a cabeça em pânico, mas olhou ferozmente para Lu Chacha. No entanto, esse olhar foi notado por Lu Ninqing. Ela se atreve a olhar assim para minha tia pequena? Deve estar cansada de viver. Lu Ninqing imediatamente bateu na mesa. Panda, leve-a à delegacia. Certo. Tanguy olhou para Lu Ninqing, incrédula. Ele havia sido tão bom comigo antes. Por que mudou tão rápido? Irmão Qing, você não pode me tratar assim. Enquanto a voz de Tanguy desaparecia pela porta, os membros do clube rapidamente se reuniram ao redor de Lu Chacha, chamando-a de titia sem nenhuma hesitação. Em um instante, havia tantos sobrinhos crescidos. Lu Xiaoguai aceitou alegremente. Tudo bem. Não façam alvoroço agora. Lu Ninqing se aproximou da mesa com o rosto sombrio. Temos outro plano para o jogo da tarde. Descobrimos um grande traidor interno. Todos ficaram cheios de energia. Não se preocupe, irmão Qing. Hoje com certeza daremos uma boa lição a esse Shen Lixin. O jogo estava prestes a começar. Todos se sentaram diante dos computadores. Lu Chacha estava calmamente comendo na sala de descanso. Com sua participação, Tanguy e Shen Lixin ainda podem superar Xiaoqing e chegar ao topo. Será que continuarão vivendo sem vergonha? Quando Panda voltar, na sala de competição também irrompeu um aplauso. Eles venceram a equipe Lan Hu de Shen Lixin. Então os membros da equipe começaram a conversar animadamente. Droga, Shen Lixin, você é realmente nojento. Se tem coragem, vem lutar de verdade conosco. O que é isso de ser espião? Quem você está tentando seduzir? O poder de combate dos preguiçosos está transbordando. Uma pessoa repreendeu todos do clube Lan Hu. Todos se sentiram muito aliviados. Nesse momento, Lu Chacha fez um gesto para Lu Qingmin. Pequeno Qing, vem comigo a um lugar. O carro começou a se mover lentamente. Foi então que Lu Qingmin lembrou de uma pergunta importante. Tia pequena, o que está acontecendo? Como é que você ficou tão pequena? Claramente você já tinha. Lu Chacha estava sentada no banco do passageiro, balançando suas perninhas curtas. Tudo isso é porque o papai Tiandao me favorece. Ela, sendo a única menina da terceira geração da família Lu, no entanto, faleceu aos 15 anos. Depois de sua morte, ficou presa em um livro celestial. Lá estavam registrados os trágicos destinos dos descendentes da família Lu. Furiosa, ela quis rasgar o livro naquele instante. Mas ao abrir os olhos novamente, descobriu-se como uma menina de 4 anos com o mesmo nome. Desde pequena, foi adotada por uma família de sobrenome Su. A pedido de Lu Chacha, Lu Ninqing levou-a para a casa do Su. No tempo em que estacionou, Lu Chacha já havia corrido para o pátio. Ao ver Lu Chacha, a senhora Su imediatamente franziu o senho. Sair de casa sem permissão. Realmente coisas sem regras. Lu Chacha não deu atenção à senhora Su, que parecia infeliz. Em vez disso, caminhou interessada até sua mãe adotiva, Sang Yun.
Mais precisamente, até atrás de Sang Yun. Porque lá estava de pé um espírito vestido de branco. Você já perdeu 2 oportunidades de reencarnar. Se perder esta, estará perdido para sempre. Lu Xaxa falou calmamente. Um espírito um pouco fraco lentamente levantou a cabeça e a olhou. Eu não quero reencarnar. Só quero vingança. Foi Sang Yun quem me atropelou. Quero que ela pague com a vida. Você não pode matar Sang Yun. Se ela morrer, você nunca poderá renascer. Também teria decepcionado sua família, que ora por você todos os dias. Ninguém sabia quando, mas Lu Xaxa já tinha um talismã na mão. Siga em frente. Deixe-me lidar com os assuntos de Sang Yun. Vendo Lu Xaxa murmurando para o ar, e lembrando das coisas estranhas que aconteceram em casa esses dias, Sang Yun estava quase morrendo de medo. Justo nesse momento, sua filha Sui Yi desceu do 2º andar. Monstrinho, está assustando as pessoas de novo. Não acredita em mim? Posso mandar meu pai te bater com um chicote. Se ousar tocar um fio de cabelo dela, vou desmontar o criadouro de porcos da família Su. A voz fria de Lu Ninqin veio de fora. Ao ver que Lu Xaxa estava bem e salva, também ficou com preguiça de perder mais tempo conversando com a família Su. Só deixou algumas palavras antes de ir embora. Como intimidaram a Xaxa antes? Nossa família Lu do sul da cidade vai devolver uma por uma. As palavras família Lu da cidade de Nan deixaram alguns chocados. Mamãe, como aquele monstrinho pode ir para a casa dos Wei? Ela não merece. Ela só serve para ser nossa cadela. Sui Yi puxou com ciúmes a manga de Sang Yun. O que eu faço? A família Lu vai se vingar de nós? Sang Yun começou a se assustar. Do que você tem medo? Nossa família Su é, pelo menos, nova em Nanzhou. A senhora Su estava muito confiante. Além disso, cuidamos daquele monstrinho por tantos anos. A família Lu deveria nos agradecer. Aproveitando esta oportunidade, também podemos estabelecer uma relação com a família Lu. Nesse momento, o telefone tocou. Sang Yun, com o coração pesado, atendeu. O quê? Marido, você foi internado no hospital. Nesse momento, Lu Qingning acabava de voltar ao carro. Então lembrou que seu celular ainda estava no modo silencioso. Pegou casualmente e olhou para a tela. E se surpreendeu com uma longa lista de chamadas perdidas. Acontece que Lu Qingning saiu apressado com Lu Xaxa, justo quando cruzou com o mordomo, Tio Tão, que tinha vindo vê-lo. Ao ver o jovem mestre segurando uma garotinha pela mão, o Tio Tão, curioso, perguntou à empregada. Mas a empregada também não entendeu a situação. Apenas disse que era filha do chefe do clube, o filho do quarto jovem senhor. O Tio Tão ficou imediatamente chocado e relatou em casa. Em um instante, a família Lu ficou em alvoroço. As ligações incessantes fizeram com que Lu Qingning voltasse para casa para dar explicações. Depois de ver as mensagens, Lu Qingning comentou com Lu Xaxa. Lu Xaxa disse, voltar para casa, então vamos voltar para casa. Embora aqui o problema também tenha sido resolvido. O carro entrou lentamente na grande casa dos Lu. Quando Lu Ninqin entrou carregando Lu Xaxa, toda a família Lu já estava reunida. A senhora Lu foi a primeira a se levantar. Eu não esperava isso. Quarto irmão, com essas sobrancelhas grossas e olhos grandes. Afinal, és o mais reservado da nossa família. Dizendo isso, olhou para Lu Xaxa nos braços de Lu Qingning. A pequena é realmente muito bonita. Só parece um pouco magrinha. Diz-me, quem é a mãe da criança? Quando começaram a ficar juntos, foi então que Lu Ninqin entendeu por que toda a família o tinha apressado a voltar. Vocês pensam que ela é? Lu Ninqin ficou entre o riso e as lágrimas. Lu Xaxa, nos braços, disse com voz infantil. Xiaoqing, baixa-me. Xiaoqing. Esse nome deixou a senhora Lu atonita. Então, Lu Xaxa se aproximou e deu um tapinha na perna dela. De novo sem joelheiras. Já estás prestes a ser avó. E ainda assim não cuidas do teu corpo. Essas palavras deixaram a senhora Lu chocada, cobrindo a boca. Suas mãos trêmulas traiam seu estado de espírito naquele momento. No segundo seguinte, Lu Xaxa franziu o senho. Caminhou até o quinto sobrinho, Lu Ningbin. Xiaobin, o que diabos aconteceu contigo? Vou apresentar a todos um vídeo adorável.